Meu nome é João Pedro, hoje eu estou aqui representando o Rotaract Clube de Campinas Convivência e a gente tem aqui a nossa convidada, Juliana Ramos, tudo bom? Tudo bem, João? Prazer estar aqui com vocês. E é um prazer te receber. A gente vai abordar hoje o transtorno de estresse pós-traumático, a gente trouxe essa questão à luz justamente porque foi feita uma pesquisa na Organização Mundial da Saúde, em que foi descoberto que 50% da população da América Latina ela sofre com algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, seja de depressão ou o abuso de substâncias químicas. Então, Juliana, fala um pouquinho mais pra gente em definição, assim, em rápidas palavras, o que é o transtorno de estresse pós-traumático? Certo. O transtorno de estresse pós-traumático, né? Falou que ele é até um gatilhozinho, a própria palavra, tá? Ele é um transtorno ainda pouco diagnosticado, tá? É onde você enquadra pessoas que sofreram qualquer tipo de trauma, tá, João? Um trauma muito significativo. Seja esse num ambiente. Pode ter sido desde um acidente de avião, um acidente de carro, situações de violência, seja ela qual for, né? Até um pouquinho que a gente estava conversando antes, a questão também dos soldados de guerra que voltam, né, nesses momentos da guerra. Agora com a guerra da Ucrânia a gente vai ver isso muito acontecendo, tanto para os soldados quanto para a população. Então ele é um transtorno muito caracterizado por um trauma, né? E reviver esse trauma com situações gatilhos que a gente fala que podem reviver essa situação. Achei muito interessante você mencionar isso da Ucrânia, né? Porque psicologia tem tudo a ver com geoatualidades, né? Sim. E além dessas situações de guerra que a gente não vê tanto aqui no Brasil, né? Uhum. Quais são os outros tipos de situação costumeiras em que a gente enxerga o transtorno de estresse pós-traumático? Tá. Pensando no Brasil, pensando em índices de violência, infelizmente também, né, acho que o mundo todo, mas até a América Latina sofre muito com questões de violência. Então, então vamos pensar em situação corriqueira, né, João? Assaltos, sequestros. Então, para situações até um pouco, vamos pensar mais ainda aqui no Brasil. Recentemente nós tivemos em Petrópolis a questão, né, das chuvas, dos desabamentos, as pessoas que desapareceram na chuva. Isso tudo pode sim gerar um transtorno de estresse pós-traumático para quem passou pelo evento ou para quem vive ou quem presenciou. Então, Juliana, só vai ter transtorno de estresse pós-traumático quem passou ou vivenciou. Não, ela pode também ser uma observadora de situações, né? Então ela presencia situações, por exemplo, de violência doméstica, aquela criança que cresce no ambiente violento. Então ela pode sim desenvolver também um transtorno de estresse pós-traumático. Ah, perfeito. Então, alguns eventos como Brumadinho, ou sofrer algum assalto, ou abuso dentro de casa, Uhum. abuso doméstico, tudo isso são situações que podem ser gatilho para trazer o transtorno de estresse pós-traumático, certo? Sim, sim. E Perfeito. lembrando, né, João, só fazendo um parênteses, que tem que ser uma situação, então assim, toda situação que a gente não consegue lidar, que nos gera trauma, né, elas geram traumas, elas nos deixam um pouco mais suscetíveis. Porém, o trauma, o transtorno em si, ele tem que ser muito bem descrito, ele tem algumas tríades, né, que eles têm que cumprir, que não é toda pessoa que sofre um trauma que vai desenvolver um transtorno, tá? Obrigatoriamente. Algumas Sim. conseguem lidar melhor com isso e outras realmente vivem e desenvolvem de forma ruim, né, esse transtorno. Perfeito, Juliana. E quais são, os sintomas que podem fazer o indivíduo perceber de, nossa, eu tenho, ou pode ser que eu tenha transtorno de estresse pós-traumático? Certo. Então vamos pensar no que a gente conversou agora há pouco, que situações traumáticas podem desencadear o transtorno. Então o que você vai perceber? Então que as pessoas começam a apresentar principalmente, acho que a marca maior são comportamentos de evitação, né? O comportamento evitatório. Toda situação que remeta ao trauma, né? A situação onde ele viveu esse trauma, ele vai fugir. Ou quando ele não consegue fugir dessa situação, né? Então vamos pensar assim, uma criança que cresce num ambiente, né, um ambiente traumatizante, ou você mais, vamos crescer um pouco aí na faixa etária, as mulheres que sofrem agressão, né? Agressão em casa, ela não tem como fugir dessa situação, né? É muito difícil. Então, o que ela começa a desenvolver? Sintomas de ansiedade. Então, às vezes, são desmaios, ânsia,
taquicardia, mão suada, uma sensação de angústia, de não saber o que fazer, para onde ir. Então são sintomas que começam a chamar atenção, né? Ou situações onde ela, por exemplo, a mulher que apanha, geralmente ela tem marcas, então ela evita sair, porque aquilo vai mostrar, então ela começa a evitar e a ter qualquer comportamento, então, principalmente com um abusador dentro de casa, um homem que fala mais alto, então ela evita, ela fala baixo, ela evitar para não reviver aquela situação. Por exemplo, também quando uma pessoa levanta a voz, assim, para uma amiga nossa, ela dá aquele susto. Perfeito. Já lembra isso, né? Perfeito, né? Um grito, é que nem, por exemplo, vou pegar um exemplo bem clássico para o pessoal entender bem. Então, uma pessoa, vamos pensar, vamos voltar lá na Ucrânia, né? Ou mesmo aqui vamos voltar aqui para Petrópolis. Muita chuva, muito raio, a água começa a subir, a pessoa já acha que vai vivenciar tudo que ela vivenciou naquele dia. Meu Deus, não vai dar certo, não vai dar tempo, nós vamos morrer, e não, porque ela não vê nem o que ela está vivendo, ela tem uma dissociação, ela está lá no dia do que aconteceu, né? Se ela é uma sobrevivente, né? O evento X. O evento X. E geralmente ela vai no dia que ela vivenciou o pior trauma, tá? Ela volta, o cérebro automaticamente volta Rebobina. Rebobina. E claro que a gente tem esses casos definidores, né? O dia X, assim posto, mas eu também quero saber se microagressões podem ou auxiliar ou realmente levar ao transtorno de estresse pós-traumático. Se as microagressões, caso vocês não saibam, por exemplo, dentro de um espaço de trabalho, quando tem uma misoginia velada, um racismo velado, Exato. uma piada, alguma coisa que causa aquele desconforto. Eu acredito que eu penso em duas situações, tá, João? Eu acho que a microagressão, como ela é pontual, então vamos pensar numa microagressão em ambiente de trabalho. Eu acredito que ela caminhe mais com burnout, né? Então a pessoa vai somando, somatizando e acaba desenvolvendo um burnout. Que se você fazer um paralelo entre o transtorno de estresse pós-traumático, ele tem uma sintomatologia muito parecida. Crise de ansiedade, comportamento evitatório, né? E em outras situações de dia a dia, então, se aquilo começa se essas microagressões elas forem constantes e crescentes, ela pode talvez desenvolver algo próximo ao transtorno, tá? Mas aquilo que eu quero sempre lembrar, João, o transtorno ele precisa ter um evento muito drástico, infelizmente um trauma muito forte, né? Então, por exemplo, as microagressões e acaba que um dia elas acabam, vamos pensar assim, então vamos falar um pouco da comunidade LGBT. Então o trans, né? A pessoa trans, ela tá todo dia escutando que a mulher trans, ela não é mulher, ai, olha essa voz. E um dia, sei lá, ela surta e resolve revidar, ela se coloca, ela fala, olha, eu sou uma mulher, e ela acaba apanhando por isso. Aí o transtorno. Aí vem o transtorno. Aí vem o transtorno. Ou essas microagressões, elas lembram essa pessoa de um dia X, e aí vem aquele incômodo e não conseguir expressar, não conseguir falar, ela se isola, ela se distancia. Perfeito. A gente falou aqui um pouco sobre mulheres, um pouco sobre pessoas trans. Dentro desse assunto, quais são os grupos mais afetados? São esses? Tem outros? Todo mundo pode ser afetado por esse transtorno? João, infelizmente sim, porque como eu falei para você, o transtorno de estresse pós-traumático ele tem uma gama de atuação, horrível falar isso, mas ele atinge qualquer pessoa que sofra um trauma. Então, vou até dividir uma coisa particular. Quando eu tinha 11 anos de idade, a gente estava voltando de uma viagem à praia e o nosso carro pegou fogo na marginal de Pinheiros, Tietê ou Pinheiros. E estávamos todos dentro do carro, conseguimos sair, mas eu lembro que o que a gente se ligou que tinha uma coisa errada, que o cheiro forte da gasolina, ok? Então saímos, graças a Deus, quando saiu, ainda bem que estava na marginal, porque vários carros pararam, ajudaram, mas durante meses, João, eu não conseguia entrar em carro ou passar perto de posto de gasolina. Automaticamente falei, vai pegar fogo de novo, né? Então, qualquer situação onde você se sinta vulnerável, onde você tem iminência da morte, ou qualquer coisa onde você não possa se defender, remete ao transtorno. Então, acidentes,
né? A guerra, violência, né? A comunidade LGBTQIA+, sabe muito bem como é isso, né? Então esse medo de que reviver essas situações de agressão também. É complicado. Então todo mundo está vulnerável a desenvolver o transtorno de estresse Infelizmente. pós-traumático. Infelizmente. E sabemos que esse transtorno, né, ele traz alguns sintomas de ansiedade, alguns transtornos de distanciamento, de pânico por relembrar aquele momento. Caso uma pessoa que tenha transtorno de estresse pós-traumático não consiga atendimento profissional ali naquele momento, ele pode usar alguma técnica, fazer alguma coisa para amenizar esses sintomas? Olha, João, é bem complicado, porque assim, como a pessoa entra na negação, às vezes, do trauma, então, de alguns momentos, ela não aceitar que ela tem um trauma, então ela desenvolve esses comportamentos, principalmente o da evitação, para não ter que lidar. Então, é muito difícil que ela perceba que existe alguma coisa errada, porque as pessoas também que sofrem do transtorno, por incrível que pareça, elas em algum momento acreditam que elas são culpadas por isso ter acontecido com ela, tá? Então, por exemplo, a gente também tem uma coisa muito próxima que é a síndrome do sobrevivente, que também é um transtorno de estresse pós-traumático. Um avião caiu, por exemplo, o avião ali da Chapecoense que caiu e nós tivemos 2, 3 pessoas salvaram. Muitos foram para terapia porque por que eu sobrevivi e não aquele pai de família, né? Então ela não quer lidar com esse trauma. Ela tem alguns comportamentos que quem vai perceber não é ela, é quem está no entorno. Tá? Então, ela se ajudar a partir do momento que ela aceita, então aí onde entra também, né, a questão de aceitar que eu tenho um problema e como que eu vou lidar com isso. Quem realmente percebe que a pessoa tem ou um transtorno de estresse pós-traumático, uma situação de ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno mental, geralmente quem percebe são as pessoas que estão no entorno. E dentro disso, de ser as pessoas que estão em torno que percebem que talvez aquela pessoa, vou identificar que ela tem o transtorno de estresse pós-traumático. Como é que ela pode auxiliar? Como é que ela pode iniciar essa conversa? Como aproximar-se? Como direcionar? Como tocar nesse tópico? Sim. Vai muito da convivência, do grau de intimidade, mas sempre que você se dispor, então se você tem algum amigo, né, algum colega de trabalho ou pessoas próximas em que você percebe que tem alguma coisa ali que, opa, tá diferente. Então, é mostrar-se disponível em ajudar. Eu quero conversar com você e acho que principalmente eu não estou aqui para te julgar, porque existe muito também a questão, né, João, da saúde mental ser vista como um problema que não deve ser falado, né? Estamos em 2022 e ainda falar em saúde mental no mundo remete à loucura, remete ao hospício, a gente incapaz, a fraqueza. Então é mostrar que você está ali por essa pessoa, né? E também dar o tempo dela. Porque outra coisa que eu falo muito no consultório também, não adianta a gente buscar atendimento para o outro tem que querer. Eu posso identificar que o João tem um transtorno, mas se ele não quiser, é muito difícil o tratamento dar certo. Eu posso ir aos poucos, conversando e se respeitando os limites, porque impor um tratamento dificilmente ele funciona. Mas é tentar ir se aproximando, mostrar-se parceiro, amigo, isso é muito importante. E sem julgar. Nós que somos amigos, né? Às vezes a gente percebe que aquela pessoa ela tá numa situação que pode ser propícia a ela desenvolver aquele momento X, assim. Então, é uma agressão doméstica, ou você viu que ela passou por uma situação muito traumática. Talvez ela ainda não tenha desenvolvido o transtorno de estresse pós-traumático completamente formado, mas você identifica que dentro daquela situação pode ser que ela desenvolva. Como entrar nessa conversa do hipotético, né? Tipo, toma cuidado que talvez daí venha um transtorno Um em si. transtorno. É bem isso o que você falou. Tome cuidado, porque eu estou aqui para te ajudar. Então, eu estou falando porque eu me preocupo com você. Então, essas falas de mostrar que você está pelo outro, e eu falo que isso é um exercício de empatia, João, que todo mundo deveria ter. É se colocar no lugar do outro. Entender também mas Ju, eu não sou psicólogo para entender o outro. Mas é fácil, não é exercício difícil, João, se colocar no lugar do outro e entender um pouquinho das demandas dele. Então, possivelmente, se você está vendo isso, é porque você sabe do trauma ou tem uma ideia do que aconteceu e mostrar que a pessoa não precisa lidar com aquilo sozinha. Essa é a grande questão.
ninguém precisa lidar e fazer tudo sozinho. Né? Eu falo, a gente morre, a gente nasce e morre sozinho. No meio tempo, eu tenho uma comunidade, eu tenho pessoas no meu entorno que em algum momento vão me ajudar. Então, é mostrar sempre isso. Falar, olha, eu tô vendo, eu tô preocupado, porque eu gosto de você. Não precisa resolver isso sozinho. Olha, se você quiser ir numa terapia ou num médico, eu vou com você, né? Que não tem problema. Ou, às vezes, se você já passa por um processo terapêutico, olha, eu também vou no psicólogo, não tem problema nenhum, eu posso pedir pela... Por exemplo, eu vejo muito isso no meu consultório. Ah, eu vim porque meu amigo falou que passava e aí a psicóloga dele te indicou. Ou vai na mesma, né? Então, é sempre mostrar que você está lá pelo outro. É muito essa fala de vulnerabilidade, né? A partir do momento que você se mostra vulnerável para uma pessoa, para o seu colega, ela tem a chance também de se tornar vulnerável com você e abrir o que está acontecendo. Perfeito. Sabemos que tem alguns grupos que são mais vulneráveis a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, como a gente já discutiu, em principal as mulheres, né, que sofrem agressão doméstica, muitas são levadas ao feminicídio. Como é que fica essa questão da mulher? Olha, ser mulher é uma aventura, às vezes nada legal, porque além da agressão doméstica, então, outra situação gravíssima que nós mulheres passamos é o estupro, né? Então, a pessoa que já, a mulher que infelizmente, e não é só as mulheres que sofrem estupros e a gente, né? Então, a comunidade LGBT também passa por situações como essa. Então, é o estupro, é a agressão doméstica, é o assédio, né? Então, é uma batalha por dia. Mas, e aí tem muito isso. Então, por exemplo, na violência doméstica, eu acho que de todas as situações, a violência doméstica e o estupro são complicadíssimos, porque a mulher entende em muitos momentos que ela é culpada, porque é o que a sociedade muito fala, ah, mas olha o vestido que ela estava. Ou, ah, você foi questionar o seu marido, mas ele paga todas as contas da casa. Então ela entende que ela não é merecedora de nenhum tipo de atenção. Então é muito difícil você trazer essas pessoas, né? Então quem percebe, quem está do lado, quem presencia, tem sim que estender a mão, né? E ir atrás e ajudar, porque é um grupo mais vulnerável. Eu acho que as mulheres, a toda a comunidade LGBTQIA+, né? As crianças também são vulneráveis, né? Então ele é um transtorno que atinge sim toda e qualquer pessoa, João, mas a gente tem grupos que podem, infelizmente, ser mais suscetíveis a desenvolver um trauma. Bom que você já mencionou essa questão da comunidade LGBT. Como você enxerga dentro, como o transtorno de estresse pós-traumático ele entra dentro desse guarda-chuva LGBT? Certo. O que a gente até estava conversando um pouco antes, João, eu acho que a comunidade LGBTQIA+, ela é vulnerável por si só, né? Tem pessoas que falam, nossa, por que tantas letras? Porque cada uma é uma pessoa, cada uma tem uma necessidade diferente, cada grupo tem uma necessidade diferente. Hoje eu vejo que, infelizmente, né, os trans, as pessoas trans, né, os travestis, são maiores vítimas de transtorno de estresse pós-traumático, porque muitos são agredidos, e a gente sabe disso. Infelizmente, muitos morrem e aqueles que não morrem vivem traumatizados, né? Então, é o que a gente falou, a expectativa de vida da comunidade trans é mais baixa, né? Toda outra comunidade, os gays, as lésbicas, os bis, passam também por momentos muito difíceis, né? Mas aí vou filtrar mais ainda. Então, pensando em agressões e esse medo, né, que pode sim virar um transtorno, eu caio na mulher trans, travesti, né? Então, porque o homem trans ele ainda passa, né? Eu acompanho um rapaz no Instagram que ele fala muito isso. O homem trans ele passa tranquilo, né? Ninguém pergunta, ninguém questiona, é muito difícil. Mas a mulher trans, infelizmente, ela, né, tem a questão da voz, que eu falei, tem o gogó. Então, ela toda hora é alguém falando ou alguém que se acha no direito de bater, de violar. E ela tem que lidar com esse trauma.
Então, é muito complicado. É uma comunidade que sim merece um olhar, né, um cuidado, porque são mais vulneráveis. As pessoas não aceitam aquilo que é diferente. Né? Isso para mim é um grande problema, porque gente, se os dedos da mão não são iguais, porque todos nós seríamos, né? As identidades também transfemininas, elas vivem muito na rua, não conseguem colocação no trabalho formalizado, são mais suscetíveis a passar por estupros, agressões. Então, tudo isso pode desenvolver aquele momento X que a gente tanto fala, que é importante dentro dessa conversa do transtorno de estresse pós-traumático. Caso tenha alguém aqui acompanhando o vídeo que identificou durante essa conversa que talvez tenha o transtorno de estresse pós-traumático, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para essa pessoa? Tem, João. Procure ajuda. Não sinta vergonha, né? Não deixe que o medo, porque o transtorno ele é um medo numa escala estratosférica. O medo e a vergonha, porque vamos pensar em termos mais da nossa realidade, né? Então, a vergonha de ter sofrido um abuso, de ter apanhado, né? Ou mesmo às vezes um assalto onde você fala, não, eu que estou errado porque, né, eu saí depois das 10, não, o nosso direito de ir e vir. Então precisa de ajuda. Então o transtorno, ele quem ainda, né, as formas de você fazer um diagnóstico, João, quem faz diagnóstico são os médicos, tá? Os psiquiatras, tá? E neurologistas. Nós da psicologia, a gente faz o acolhimento, a terapia, nós levantamos hipóteses diagnósticas e encaminhamos para avaliação médica. Por quê? O transtorno de estresse pós-traumático, ele requer não só o processo terapêutico, né, mas a terapia com base na psicologia cognitivo-comportamental, porque implica, às vezes, em lidar com esse trauma, tá? E a medicação para controlar essas crises de ansiedade que a pessoa tem nos momentos aí onde ela encara situações muito similares ao trauma. Então, procure ajuda, não tenha vergonha, né? Acho que a internet hoje é um grande aliado, procure, coloque lá os sintomas, vê se identifica e busque ajuda. Ninguém resolve nada sozinho. Bom, e é com essa linda mensagem que o vídeo vai ficando por aqui. E acho que essa é a grande moral, né? Você não tá sozinho. Pelo clube, agradeço imensamente aqui a sua presença. Juliana, foi um prazer te receber. João, o prazer é meu e espero poder ajudar sempre que vocês precisarem. E a gente também quer agradecer a sua atenção e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.